Bom, então tá aqui, né, essa roda do bem-estar. Isso é inclusive utilizado em alguma perspectiva de coaching, ou até eu encontrei essas imagens aqui no site de universidades, né, vinculadas à promoção do bem-estar em relação aos seus alunos, né, um pouco, o pessoal buscar um pouco esse equilíbrio, né, entre as diferentes áreas, né, da sua vida. E aí, inclusive, uma possibilidade, até comento com vocês que fosse talvez fosse interessante, vocês darem uma nota, como é que vocês se sentem aqui, como é que é a vida de vocês em cada uma desses aspectos aqui, né? Tendo um pouco em vista essa perspectiva integrada, né? E quando uma coisa vai mal, o resto acaba também sofrendo nesse sentido, né? Então, essa questão do bem-estar, né? Algumas das diferentes dimensões que se coloca aqui, né? Por exemplo, a questão das emoções, né? De manter uma saúde emocional em relação ao nível de estresse, de conseguir dar conta dos trabalhos da escola, dormir de uma maneira satisfatória, né? Conseguir pedir por auxílio quando isso é necessário, quando as pessoas não se sentem bem. Em relação à dimensão intelectual, né? Isso da pessoa se sentir curiosa, né? E se sentir com vontade de aprender coisas novas, né? Enfim, isso quando não acontece é porque alguma coisa não está indo tão bem nesse sentido, né? Ele coloca aqui algumas coisas como a leitura por prazer, ter consciência de assuntos sociais, políticos que estão acontecendo na sua volta, né? Em relação a aspectos físicos, né? É um pouco isso do exercício, de pensar que a gente não é somente nessa emoção, mas a gente também é um corpo físico, então essa necessidade da gente comer bem, dormir, né, conseguir realizar, enfim, cuidados médicos, né, e outros elementos, né, em relação aos aspectos sociais, de ter essa rede social que dá apoio, né, e que dá um certo guiamento, uma certa direção quando a pessoa às vezes está estressada, né? Em relação ao ambiente, um pouco isso da pessoa ter um ambiente saudável, de limpar o seu próprio quarto, mas também de ter alguns cuidados em relação a aspectos da própria sustentabilidade mesmo, né? E interesse, enfim, onde é que vai ser o lixo, seu uso da água, outros elementos. Elementos financeiros também, né? Quando, enfim, isso acaba indo mal, a gente acaba se estressando bastante, né? Então também, como é que a gente pode planejar a nossa vida financeira em relação aos nossos desejos, às nossas metas, né? E um aspecto espiritual, né? Que aqui não está necessariamente ligado a alguma religião, né? Mas a um autoconhecimento, né? Do que a pessoa entende ser os seus principais valores, as suas crenças, né? E, enfim, explorar um pouco isso, questionar um pouco isso, né, e como isso faz parte desse conjunto, né, desse todo. Então aqui essa outra roda é um pouco parecida, né, e vai comentar aqui alguns aspectos desses elementos também, né. E aí se a gente for ver, né, as atividades de lazer, assim como muitas atividades no tempo de trabalho, elas respondem também a esses elementos, né? Por exemplo, assim, um aspecto profissional é um pouco a realização e propósito, né? Na medida, por exemplo, que uma pessoa às vezes está desempregada, não é só a questão da falta de recurso financeiro que a atinge, né? Mas também um pouco isso de se sentir um pouco sem um propósito, sem uma utilidade no conjunto da sociedade, né? Enfim, ou talvez não, enfim, depende, vai muito de cada um, né? Além desses outros elementos, então se eu for ver aqui, por exemplo, eu em realizar, por exemplo, um exercício, né? Tem a ver com uma saúde de exposição, mas também é algo que alivia o meu estresse, me traz, de alguma maneira, um certo equilíbrio emocional, pode contribuir, dependendo para que eu me engaje num grupo, né? E tenha uma vida social mais ativa. Enfim, então, o que eu queria colocar aqui, né, é um pouco essa perspectiva mais ampla, né, e o quanto a nossa vida, na verdade, ela é permeada por essas diferentes dimensões, né, essas diferentes facetas, então o quanto é difícil a gente
quando a gente concentra muita atividade numa só, quer dizer que na outra muitas vezes está faltando, né? E aí nesse sentido, tanto as atividades de lazer quanto as atividades profissionais, né, e outros usos do tempo acabam contribuindo então para essa promoção integral, né, do bem-estar. Eu acho que é alguma coisa que deve ser levada em conta nesse sentido, né? Inclusive nas próprias políticas, né, de lazer, de promoção do lazer, que muitas vezes estão associadas à promoção da própria cultura, né, e da promoção do esporte.